Fala, meu querido, como é que você tá? Seguinte, o Pix tá fora do ar aqui, eu não sei se é o horário. Posso te pagar pelo WhatsApp? Maravilha, peraí, já tô entrando aqui para fazer o pagamento. Ih, rapaz, o WhatsApp tá fora do ar, fica carregando aqui e não abre nada. Você aceita Facebook Pay? Maravilha, peraí, vou pegar o celular então, já entrar aqui no Facebook para fazer o pagamento. Putz, tu não vai acreditar, cara. O Facebook também tá fora do ar, não consigo pagar por aqui. Cara, posso te pagar pelo Instagram? Sei lá, te mando foto de sunga, nude, o que você quiser. Também tá fora do ar? Mas o que eu vou fazer agora? Pera aí, tu tem carteira de Bitcoin? Ah, então é fácil, cara. Abre aí, ó, tô mandando agora. Vê se chegou. Pronto, tá pago. Valeu, meu querido, abraço. Olá, criptomaníacos! Você já percebeu que só valoriza energia elétrica, água encanada, quando falta? Na hora que a energia elétrica acaba na sua casa, você fala, putz, como isso é importante, né? E é justamente isso que está acontecendo hoje, só que com as redes sociais. Todas elas caíram em conjunto, né? Facebook, Instagram, WhatsApp. E nessa hora você percebeu o risco de não olhar para a descentralização, de não valorizar descentralização como deveria. E é justamente nesse momento que você vai valorizar mais iniciativas descentralizadas como o Bitcoin, que está ganhando valor justamente no dia de hoje. É sobre isso que vamos falar logo após a vinheta. Vamos evitar que o YouTube também caia e que você não consiga assistir esse vídeo. E para não cair, o que você tem que fazer? Dá aquele joinha, né? Dá um like, aí o vídeo sobe, o YouTube continua de pé. Nos ajude a crescer apertando um simples botão de like que está aí embaixo. Bom, vamos começar aqui rapidamente pelo gráfico para mostrar uma coisa interessante. Como vocês notaram recentemente, né, o Bitcoin estava com muita dificuldade de romper essa resistência, esse caixote roxo aqui no meu gráfico que vai ali da casa dos 46.800 até aqui em cima na casa dos 48.200. Como podem notar, nos últimos dias o preço batia e recuava, batia, recuava, batia, recuava. Hoje não estava sendo diferente, tá? Ele tinha um pavio alto, mas estava dentro do caixote aqui, justamente sofrendo a resistência dos 48.200. Quando de repente colapso total no sistema centralizado, né? Todas aquelas redes ligadas ao Facebook, Instagram, WhatsApp, colapsaram, caíram e as pessoas começaram a recorrer a serviços mais descentralizados para se comunicarem, para conseguirem fazer pagamentos. E adivinhe, foi justamente nesse momento que o Bitcoin fez esse pump aqui, esse rompimento que vocês estão vendo desse caixote roxo, e no momento está em 49.400, tá? Uma bela disparada de preço, e é importante que ele feche o dia acima dos 48.200 para confirmar esse rompimento, que deve levar o preço até pontos mais altos. Como eu falei para vocês no último vídeo, depois que ele rompeu esta cunha que vocês estão vendo aqui, né, marcadas pela linha rosa em cima e rosa embaixo, a tendência era que ele fizesse aqui uma subida do tamanho desta altura aqui da cunha, tá? De cerca de 10 mil dólares, portanto levando o preço dos 44 até os 54 mil dólares aqui em cima, e é justamente o movimento que a gente está vendo agora. E tem bobo aí nos comentários falando que todo vídeo eu falo que vai subir ou vai descer. Quando eu falei que vai somente subir e tá subindo, aí o bobo não aparece aqui para dar aquele like. Ô bobo, ajuda a gente dando aquele like, contribuindo aqui com o canal. E como eu falei, para mim, um dos motivos dessa alta é justamente essa notícia aqui, né? WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar nesta segunda-feira. Ainda não se sabe o motivo para a instabilidade nos serviços do WhatsApp e Instagram, mas todos eles são parte da rede do Facebook, que também está com problemas em seu aplicativo principal. Então, qual é o problema aqui? O problema se chama centralização. Você tem somente uma empresa e um servidor central ali responsável por todos esses serviços. Se acontece um ataque a essa empresa, ou, por exemplo, o Estado manda parar os serviços, ou mesmo um erro técnico nessa empresa,
todas as pessoas perdem acesso, todas as pessoas são afetadas. E a gente sabe que o WhatsApp, o Facebook, também são usados como meio de pagamento. Então as pessoas não conseguem realizar pagamentos, não conseguem enviar mensagens, enfim, o serviço como um todo deixa de funcionar. Esse é um grave problema da centralização, enquanto que serviços descentralizados não correm esse risco, como por exemplo o próprio Bitcoin. A rede do Bitcoin está ligada, ativa 99,9% do tempo. Teve somente um probleminha lá no seu início, né? E nunca mais aconteceu nada. Ela permanece online o tempo todo. Por quê? Porque digamos que o meu computador aqui deixe de funcionar, eu deixo de ser um nodo, um nó na rede do Bitcoin, deixo de contribuir com essa rede. Não tem problema nenhum. Os outros nós nessa rede continuam trabalhando e fazendo com que a rede funcione. É por isso que a rede nunca para, tá? Mesmo se o Estado vier aqui roubar meu computador, me bater, sei lá, o que fizer, não tem problema, porque existem milhares de outras pessoas fazendo a mesma atividade. Não depende somente de uma empresa ou de uma pessoa. Essa é a força da descentralização. Um exemplo dos problemas da centralização está nessa notícia aqui. CNN suspende conteúdos em suas páginas do Facebook na Austrália. Olha só o que aconteceu. O governo australiano, os parasitas australianos, soltaram uma lei onde a rede social ou mesmo o jornal é responsável pelos comentários de quem está lendo aquela notícia. Vocês sabem, por exemplo, no Facebook tem lá a postagem de uma notícia e embaixo vem os comentários das pessoas, dos usuários, né? E numa plataforma como um jornal também tem lá uma postagem, né? Por exemplo, Globo.com, e você pode comentar abaixo. Segundo a legislação australiana, essas plataformas são responsáveis pelos comentários. Então, se tiver ali um comentário que o Estado não goste, a plataforma é criminalizada por isso. E aí, qual é a opção do Facebook? Bom, ele não tem muita opção. Ou ele veta completamente notícias da Austrália, ou ele muda a plataforma para não permitir comentário dos seus próprios usuários, o que não faz nenhum sentido para uma rede social. E qual foi a decisão aqui, tanto da CNN, né, das mídias, quanto do próprio Facebook, cortar notícias da Austrália. Isso significa que agora os australianos têm menos uma opção centralizada para consumir notícias. E o que eles vão fazer? Eles vão naturalmente recorrer a opções descentralizadas. Então vamos agradecer aqui ao governo australiano por incentivar a descentralização. Eles acham que dessa forma eles vão impedir notícias que eles não gostam, quando na verdade eles vão somente incentivar com que as pessoas abandonem plataformas centralizadas e migrem para plataformas descentralizadas. É a mesma coisa que eu acabei fazendo quando esse canal aqui começou a ser censurado. Eu migrei também para uma plataforma descentralizada chamada Odysee. Eu vou colocar o link para vocês aqui embaixo na descrição e também aqui embaixo, né, no vídeo, para vocês olharem ali o endereço e me seguirem lá na Odysee, que é excelente, é igualzinho aqui o YouTube, só que é descentralizado, sem chance de qualquer censura. E assim como proibir notícias dentro do Facebook no longo prazo vai gerar um efeito contrário, ou seja, mais notícias descentralizadas, a mesma coisa acontece, por exemplo, com a mineração. Vocês sabem que aconteceu a proibição da mineração na China, a gente teve uma queda forte no hash rate, isso já se recuperou completamente e mais do que isso, como eu expliquei para vocês com relação à teoria dos jogos, agora outros países estão tentando absorver essa mineração, como por exemplo está acontecendo no Texas, né? Um estado nos Estados Unidos. O Texas está tentando se tornar aqui líder mundial em Bitcoin, em blockchain. Ele identificou esse potencial. A própria matéria da Forbes fala o seguinte: Texas viu aqui uma grande oportunidade após a decisão da China de cancelar a mineração de Bitcoin, podendo levar aqui a uma grande migração da mineração para Austin, no Texas. E na matéria você vê aqui, inclusive, o próprio governador do Texas elogiando, né, falando aqui 2 vezes com o conselho de blockchain do Texas e comentando no Twitter que Texas vai ser o líder em criptomoedas. Criptomoedas estão vindo para lojas no Texas. Então o cara realmente está encantado com a ideia de enriquecer o seu estado, trazendo essas empresas que estavam na China para dentro do Texas. Isso é o que a gente chama de teoria dos jogos. O que é a teoria dos jogos? Teoria dos jogos é uma teoria de matemática aplicada usada para entender e explicar os mecanismos que são utilizados quando pessoas tomam decisões.
A teoria procura entender o funcionamento da lógica da interação estratégica e as relações de interdependência entre as pessoas. Seja em situações de competição ou de cooperação, as decisões têm resultados e afetam os outros envolvidos. A teoria tem muitas aplicações e pode ser usada na administração, ciências políticas e economia. O matemático John Nash, daquele filme Uma Mente Brilhante, contribuiu muito para a evolução da teoria. Um exemplo clássico é o dilema do prisioneiro. É aquela situação onde dois prisioneiros são separados e se um deles confessar, acaba tendo a pena reduzida. E nesse dilema aqui, fica claro que a escolha individual, que seria a traição de um prisioneiro com relação ao outro, não representa o melhor resultado para ambos, mas pode ser o melhor resultado possível, independente da decisão do outro. Na teoria dos jogos, a traição é chamada de estratégia dominante. Então, trazendo para a nossa situação aqui, por exemplo, a CNN não gostaria de utilizar plataformas descentralizadas. Para ela e para as outras empresas de comunicação, isso não é a melhor decisão. Mas na hora que ela começa a ter problema com plataformas centralizadas como o Facebook, banindo suas notícias, se ela toma esse passo primeiro que as outras empresas, ela ganha mais. Então, é melhor para ela, é uma estratégia melhor ela migrar agora para plataformas descentralizadas. Isso vai acontecer aos poucos, como vai acontecer também com os leitores. A tendência, devido aqui à teoria dos jogos, é que todo mundo, pouco a pouco, incluindo países, por exemplo, comecem a migrar para descentralização, incluindo aqui, como a gente sabe, o próprio Bitcoin. Não à toa, El Salvador foi o primeiro país a adotar, né? Ele percebeu ali que ele teria uma vantagem competitiva ao adotar Bitcoin, mesmo sendo uma traição a todos os outros governos, né, que odeiam o Bitcoin. El Salvador percebeu que para ele seria muito melhor realizar essa traição, porque El Salvador cresceria como país. Daqui a pouco, outros países vão começar a fazer o mesmo. E um desses países é o próprio Brasil. Olha aqui a matéria da Livecoins. Bitcoin será moeda corrente no Brasil em breve, diz deputado federal Áureo Ribeiro. Projeto de lei que regulamenta o Bitcoin deverá ir para o plenário da Câmara dos Deputados já nos próximos dias. E o que ele falou? O deputado disse em entrevista que em breve os brasileiros poderão comprar casas, carros e até McDonald's com Bitcoin, após a aprovação de sua lei, que acontecerá em breve. Ele afirmou que tem certeza que com a aprovação do seu projeto de lei, que conta com um texto inovador, vários países copiarão o modelo de regulação do Brasil. Ele está competindo com esses outros países e também colaborando com esses outros países, como explica a teoria dos jogos que a gente acabou de ver. E note, o Texas está fazendo isso, está tentando atrair esses investidores. O Brasil também, com seu projeto de lei, tentando atrair esses investidores. É uma corrida contra o tempo para ver qual dos prisioneiros faz isso antes para ter alguma vantagem. Tá aqui o Texas, tá aqui o Brasil, inclusive que eles têm um PIB parecido, né? O Texas, mesmo sendo um estado, ele se fosse um país, estaria na 8ª ou 9ª posição com relação ao PIB mundial, e o Brasil também está nessa mesma faixa. Então, existe uma concorrência entre várias regiões do mundo para conseguir essa grana proveniente do Bitcoin e da blockchain, né? Do mercado de criptomoedas como um todo. Isso fica ainda mais claro nesse parágrafo aqui. O deputado acredita que o país se torna uma referência para novos investimentos estrangeiros. Ele quer esse dinheiro de fora. Ele quer o dinheiro do Bitcoin, da blockchain, das criptomoedas. Não porque ele é bonzinho, e sim porque ele quer parte desse dinheiro. O Estado quer cobrar imposto sobre essas empresas e sobre esses investidores aqui no Brasil. Mas aí que está a pegadinha, porque qual é a única forma dele conseguir conquistar esse dinheiro? Oferecendo condições melhores para esses investidores, para esses empresários. O empresário vai para onde? Para onde ele é bem tratado. A carga tributária é menor aonde? É nesse país ou é nesse país? Ele vai para onde tem menos carga tributária. Ele vai para onde tem mais incentivo. Isso força cada um desses países a colocarem regras cada vez melhores, a cobrarem cada vez menos impostos. Olha a tendência da diminuição dos impostos e, como consequência, também a redução do tamanho do Estado. O Estado consegue cada vez captar menos recursos, roubar menos dinheiro das pessoas e das empresas. Ele é obrigado a encolher de tamanho e a tendência é que ele suma com o passar do tempo.
Vamos lembrar que as condições aqui do Brasil e também lá do Texas têm que ser superior, por exemplo, às condições oferecidas em El Salvador. Senão eu vou para El Salvador, um outro empresário vai para El Salvador. Para ficar no Brasil, tem que ser interessante financeiramente, tem que ter boas condições para o empresário e também para os investidores. Essa última parte aqui eu achei engraçado, né? Ele fala que as pirâmides financeiras com criptomoedas, como Atlas Quantum, Grupo Bitcoin Banco, esse outro recente que aconteceu lá em Cabo Frio, vão acabar. Por quê? Porque a lei vai proteger mais o mercado na visão dele. É que, na verdade, é somente a função de milícia do Estado, né? É um bandido te protegendo de um outro bandido. Então, o miliciano aqui, no caso, ele fala, fica tranquilo, me paga uma grana aqui que eu não deixo o outro bandido te roubar. Deixa que eu roubo um pouquinho e o outro não consegue te roubar. O Estado é uma milícia em grande escala, né? Então, ele está propondo isso. Não vai ter piramideiro porque o piramideiro será o próprio Estado. Dos males o menor. É bom que exista concorrência entre as milícias, entre as máfias, porque assim você consegue escolher a máfia que te rouba menos. Isso força todas elas a sempre encolher, a cobrar menos, né? Oferecer um melhor serviço, como acontece na concorrência entre empresas. A tendência é custo menor para uma oferta melhor de serviço. A mesma coisa vai acontecer aqui na briga entre os milicianos. Falando em parasitas, vocês lembram dessa notícia aqui que saiu recentemente sobre cobrar 20% de dividendos aqui no Brasil? Ou seja, todo investidor vai deixar 20% do que consegue para o Estado? Paulo Guedes defendeu isso, dizendo que a alíquota de 20% sobre dividendos é muito modesta, né? Esse roubo a mais de 20% sobre o que você investe é muito pouco. Deveria roubar mais. Não é mesmo, senhor Paulo Guedes? Só que adivinha o que aconteceu, pessoal? Olha que coisa engraçada. Ministro Paulo Guedes e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são donos de offshore. O que significa offshore? Eles possuem empresas de fachada em paraísos fiscais, em ilhas por aí, né, onde não existe cobrança de imposto. Ele então defende mais imposto para o investidor brasileiro, para o pessoal pobre que tem que investir o dinheiro aqui no Brasil, enquanto o dinheiro dele está lá num paraíso fiscal pagando zero de imposto. Olha que coisa legal, né? Olha como o mafioso é inteligente, né? Ele não se preocupa muito com você, claro, ele se preocupa com o dinheiro dele. Então, para conseguir bancar os custos do Estado, que não vão vir do dinheiro dele, ele tem que aumentar um pouco a cobrança sobre o seu dinheiro. Vamos descer aqui que tem coisas maravilhosas nesse texto, hein? Os dois homens mais poderosos do universo econômico brasileiro, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, respectivamente ministro da Economia e presidente do Banco Central, aparecem no Pandora Papers. Ambos, segundo a investigação, criaram empresas em paraísos fiscais e nunca informaram sobre isso à opinião pública, apesar da relevância de seus cargos. Guedes aparece como acionista nas Ilhas Virgens Britânicas. Trata-se de uma shelf company, como são conhecidas no jargão financeiro, empresas fundadas em paraísos fiscais, mas que podem permanecer anos sem atividade à espera de que alguém lhes dê uma função. Os documentos mostram que o ministro possui em 2014 pelo menos 43,3 milhões de reais. Olha que mixaria, né? O ministro aqui tem 43 milhões de reais lá no paraíso fiscal, enquanto você aqui com a sua mixaria fica pagando mais 20% de imposto que ele quer enfiar em você. Já o presidente do Banco Central é dono de 4 empresas, 2 delas registradas no Panamá. E, obviamente, existe um conflito de interesses aqui, tanto do Paulo Guedes quanto do Campos Neto, porque eles participam da tomada de decisões que influenciam nos seus próprios investimentos fora do Brasil. É aquilo que a gente está falando. Ele consegue mudar uma lei aqui, incluir um posto ali, e tudo isso favorece quem coloca dinheiro fora do Brasil. Então, existe um óbvio conflito de interesse na hora que o cara que cria as leis se protege dessas leis criadas. Então, ele cria a lei que prejudica você, mas que favorece ele. Olha que interessante. E o próprio Código de Conduta da Alta Administração Federal da Máfia proíbe investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por uma decisão ou política governamental. E como a própria matéria explica, o problema das offshores é que, apesar de legais, acabam esvaziando a arrecadação fiscal nacional, já que muitos contribuintes com rendas altas as usam para evitar os tributos. Tanto é que as empresas offshore, em seus anúncios, oferecem a seus potenciais clientes evitar o pagamento de impostos. Podemos então chamar
tanto o presidente do Banco Central brasileiro quanto o ministro da Economia de libertários. Eles não querem pagar impostos. O problema é que eu também não quero, você também não quer. Então por que isso é somente para eles, né? Aí fica chato. Por que não libera já isso para todo mundo? Ninguém paga imposto, olha que legal. Cada um contrata o serviço que quer. Não precisa forçar os outros a pagarem por que você não quer pagar, seu hipócrita. Mas como eu sou legal, eu vou dar uma dica aqui para o Paulo Guedes e para o Campos Neto. Comprem Bitcoin, porque aí não acontece esse tipo de problema. Na hora que vocês estão usando aqui empresas offshore, acaba caindo na mídia, fica feio para vocês. A forma que vocês têm de fazer isso de forma privada, né, de forma anônima, é com as criptomoedas. Então, migrem para as criptomoedas, que vocês não vão ter esse tipo de problema e vocês ainda vão estar contribuindo para a adoção delas. Olha que legal. E esse é mais um exemplo da teoria dos jogos. Os próprios políticos, o próprio Estado vai ter que adotar criptomoedas, porque senão eles não conseguem esconder o próprio roubo. E quanto mais eles fizerem isso, mais eles adotarem o Bitcoin, mais difícil fica do Estado se sustentar. Sem o controle da moeda, sem o controle do dinheiro, eles não conseguem mais imprimir moeda, por exemplo, né, roubando dinheiro de você. Não porque o Estado goste dessa ideia de migrar para dentro das criptomoedas, e sim porque não existe opção devido à teoria dos jogos. Agora, quanto a você aí que nem tem dinheiro para ter offshore em paraíso fiscal, o Bitcoin é muito superior a isso. E você consegue usar o Bitcoin hoje. Não espera o parasita ou o Estado adotar o Bitcoin para você adotar. Faça antes dele. Use a teoria dos jogos a seu favor. Quem adota antes, quem dá o primeiro movimento, acaba tendo mais vantagens. Tenha essa vantagem hoje. Faça como o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central e evite impostos. Para fechar esse vídeo, cumprindo a promessa do vídeo anterior, tá aqui a novidade sobre a Ledger, aquela empresa que permite a você fazer poupança com Bitcoin ou com USDC. Eles saíram aqui no top 10 de startups do Canadá, com relação ao produto, à segurança, a todos os fatores que foram analisados. Então tá aqui, ó, empresas de tecnologia do Canadá mais inovadoras. Eles ficaram entre as top 10 aqui em crescimento. Tá aqui, ó, Ledger de Toronto, né, uma fintech. A Ledger está entre essas 10 e aí foi selecionado por um comitê de investidores de tecnologia. Os 100 maiores investidores de tecnologia elegeram a Ledger, mostrando aqui por que eu confio no patrocinador aqui do canal, né? E o bom é que a Ledger está mantendo o mesmo percentual de juros a partir de outubro. Então você recebe até 6% ao ano com Bitcoin e até 9% ao ano com o USDC, que é uma stablecoin. Não percam a oportunidade, o link para a Ledger está aqui embaixo na descrição. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Entediado com buy e hold? Acesse a Ledger e descubra como rentabilizar seus ativos digitais sem abrir mão da segurança de seus fundos.